Olá, me chamo Thalia TLT28 e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o anime Akira. Akira é um anime que foi lançado em 1988 que tem 2 horas e 4 minutos de duração. Akira conta a história que após a Terceira Guerra Mundial, em 16 de julho de 1988, quando teve uma grande explosão que destrói a cidade de Tóquio, feito por um menino chamado Akira, que utilizou poderes para destruir e ocasionar essa grande destruição de Tóquio. E a história se passa 31 anos depois, em 2019, dessa nova Tóquio, Neo Tóquio. E na história atual, com uma pessoa que depois foi feito vários testes nela, acaba tendo um poder parecido ou maior até que o Akira. Então a história conta Kaneda, que é o principal personagem, que usa uma jaqueta vermelha, que é bem icônico, e ele é líder de uma gangue de motoqueiros, porque a cidade de Tóquio meio que quer passar por uma revolução, tá todo mundo fazendo protestos, todo mundo acredita no Akira, que ele é um grande salvador, e Kaneda é um líder de uma gangue de motoqueiros, e que nessa gangue de motoqueiros também tem o Tetsu, que é o antagonista desse filme. Ele é desde pequeno amigo do Kaneda, mas ele sempre se achou inferior ao Kaneda. E o Kaneda tem uma moto muito da hora, vermelha, bem icônica mesmo, que essa moto também fez uma cena bem icônica que vários desenhos tentam reproduzir, e filmes também. E o Tetsu sempre quis andar naquela moto, e o Kaneda falou assim, não, você tem que aprender as coisas ainda e tal. Aí, mesmo que o Kaneda sempre passa uma sensação que é bem irmãozinho do Tetsu, o Tetsu sempre se achou inferior a ele, sempre pensou que o Kaneda e os outros membros da liga de motoqueiros achavam-se melhor do que ele, e ele sempre se achou menor que eles. E um dia que eles estavam nessas gangues de motoqueiros contra os palhaços, Tetsu acaba vendo uma criança e ele acaba batendo, sabe, caindo com a moto, e essa criança, nada mais nada menos, também tem poderes. É uma criança meio idosa, né, e essa criança acaba sendo levada pelo coronel num avião, e os amigos de Tetsu acabam indo presos, mas só que acabam levando o Tetsu, e com isso fazem experimentos no Tetsu. Enquanto isso, Kaneda e os restos dos motoqueiros são presos. Kaneda encontra uma menina que ele acaba se apaixonando, que também estava sendo presa, chamada Kei. Kei também é uma das personagens principais, que ela é membro da resistência, ela trabalha, que ela sabe dessa criança e está sendo presa, e foi testado coisas nela, e ela e um amigo dela trabalham para essa resistência, e não é só essa criança que está sendo testada desde sempre para fazer experimentos. É essa criança e mais 2. Só que a gente descobre ao longo da história que a menina conversa na cabeça dela sem ela saber, e às vezes toma o corpo da Kei. Com isso, eles tentam achar o Tetsu. O Tetsu é liberado, ele acaba roubando a moto do Kaneda junto com a namoradinha dele, e eles acabam sendo abordados por uma outra gangue de motoqueiros. Se passam os palhaços, que o Tetsu tinha brigado com ele tenta fazer coisas horríveis com a namorada dele e tal. Só que, infelizmente, a gangue de motoqueiros do Tetsu acaba chegando lá e acabam salvando ele e a namorada dele. Só que Tetsu, depois que ele foi sequestrado e foi feito experimento nele, ele começa a ter muitas dores de cabeça. Que tanto que essa cena virou meme dele. Leave me alone! E por conta disso, ele tem muitas dores de cabeça. Ele imagina a barriga dele saindo, os órgãos dele. Todo mundo fica muito preocupado com ele, mas ele fala pra deixar ele em paz. E aparece pessoas e sequestram ele de novo. E depois disso, Tetsu é feito mais testes nele, e ele acaba vendo boneco gigante e tal. E Kaneda e Kei tentam achar ele e tal. Só que ele acaba descobrindo, Tetsu, que tem poderes. Aí ele acaba descobrindo com as crianças idosas que esse poder que ele fica, tipo, fazendo sinais na cabeça dele é do Akira. E ele quer destruir Akira agora. E agora Tetsu meio que virou mal. Só que ele não é mal, de fato. Ele só tá louco. E agora ele se acha melhor do que os outros. Depois de uma vida inteira se achando inferior aos outros, ele começa a achar de fato que é superior aos outros. Tanto que quando o Kaneda e a Kei chegam lá pra tentar salvar ele, tirar ele de lá, ele fica cantando vitória pro Kaneda, falando, olha como eu sou melhor, e tenta matar Kaneda e Kei. E ao longo da história, a gente vai vendo que o Tetsu
quer meio que virar um super-herói, que ele pega uma capa, coloca nas costas, ele briga com os militares que jogam bombas nele e ele simplesmente joga a bomba de volta. E ele tenta achar o Akira. Enquanto isso, Kei e Tetsu tentam fugir, que eles foram presos de novo. E eles acabam conseguindo, graças à menina que fica falando na cabeça da Kei. O Tetsu acha o Akira, mas o Akira é só só tem os órgãos do menino, mas não tem mais nada, praticamente. E ele briga com Kaneda, briga com a Kei. No final, um satélite joga uma bomba nele, mas acaba só arrancando o braço dele fora, só que ele acaba pegando os destroços e fazendo um novo braço. Então ele fica sentado num trono, a namoradinha dele fica lá e ela claramente tá assustada, se fundir ao trono. O coronel tenta chegar lá e impedir ele e o braço dele meio que cresce, vira uma coisa gigante e quase mata o coronel, só que o Kaneda chega lá e eles começam a brigar muito. Só que enquanto isso tá rolando essa briga, as crianças decidem ir onde está o Akira, que é ali perto mesmo, tá os órgãos, e começam a rezar, porque aparentemente o Akira ainda está vivo, só que o corpo dele só foi dividido. Então, com isso, o Tetsu começa a virar algo estranho, como se fosse um bebê mais molengo. Ele acaba pegando a namoradinha dele, o Tetsu acaba pegando o Kaneda também. E ele tá falando, me ajuda, porque ele meio que fica desesperado ali, ele se sente acuado daí. Por causa disso, a namorada dele acaba morrendo dentro dele, que ela é esmagada, e ele fala que sente o sofrimento dela. Só que daí, com as crianças rezando, elas conseguem invocar o Akira, que começa a surgir uma explosão, a qual uma grande bola de energia, o Tetsu foi engolido e o Kaneda também. Só que uma das crianças idosas acaba entrando nessa explosão também. Ele quer muito salvar o Kaneda e o Tetsu. Enquanto isso, Kei e um dos amiguinhos da gangue de motoqueiros estão, vendo isso de longe, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, as outras duas crianças idosas falam assim, tá, nós sabemos que se a gente entrar ali dentro, não vamos conseguir sair, eles pelo menos vamos salvar pessoas inocentes. Eles entram lá dentro, aquela luz vai meio que consumindo Tóquio, só que há uma explosão que quebra as coisas, mas parece que não machuca pessoas, porque o Kaneda fica lá de boas, flutuando. Ele acaba vendo memórias do passado, ele começa a ver memórias do Tetsu, vendo o Tetsu sendo adotado, vendo o Tetsu sofrendo bullying, e lembra também, ele tem memórias do Tetsu conhecendo o Kaneda, na época que o Tetsu tá sozinho, o Kaneda briga com os pessoal que tá fazendo bullying com ele, e eles viram amigos, e no final disso tudo, a explosão vira uma pequena luzinha. E o Kaneda tá ali, triste. A Kei chega perto dele e fala, que foi? Aí ele, Tetsu se foi. E essa cena é muito fofa. Eu até chorei nessa cena aqui. Um dos amiguinhos do Kaneda pensa que o Kaneda morreu. E ele tá muito chorando. Aí quando ele vê o Kaneda, ela queria tão fofinha. Nossa, eu chorei um pouquinho ali. Não muito, mas eu chorei um pouquinho. E com isso, Kaneda, Kei e o amiguinho do Kaneda saem de Tóquio com a moto linda, destruída. O Konel tá vivo e as crianças sumiram também. Só que nas cenas pós-créditos desse filme, a gente acaba descobrindo que esse filme tem multiverso. Algo que de 88, ele foi meio que previu o futuro, que anos atrás a Marvel fez vários multiversos com Homem-Aranhas, com tudo mais. E a gente acaba descobrindo que Tetsu, naquela luzinha, era um Big Bang. E que ele criou um novo universo. Tanto que ele começa falando, olá, eu sou Tetsu. E no final, a gente começa a ver galáxias, estrelas e tudo mais. E assim acaba. Ele criou o seu próprio universo. E é isso. Gente, pensa num filme bom. Ele é de fato diferente dos outros animes. Porque a animação dele é assim, linda, perfeita, e ela é de 88. Eu, assim, dependendo do desenho ou anime, eu sou meio fresca se for meio antigo. E esse, assim, não parece que é antigo, parece que foi feito ontem. É uma animação fluida, bonita, ela é colorida, tem vida. A cidade realmente tem pessoas nelas. Tem um anime que vale a pena assistir. Esse anime com certeza é Akira.
E parece que foi gasto uma nota pra se fazer esse anime. E esse anime é o anime que todo mundo fala, você precisa assistir Akira. Ai, porque Akira, sei que lá. E de fato, é um anime assim fenomenal, tanto que ele é referência para anime hoje em dia. A cena da moto é simplesmente icônica. A roupa do Kaneda é simplesmente icônica. Ela é vermelha, tem uma cápsula nas costas, a calça vermelha. A moto dele também é muito icônica. E a música dele, eu sinto que eu já escutei ela na internet, porque ela também é icônica. Então, esse de fato é um anime que quase todo mundo deveria assistir. Às vezes nem todo mundo, que ele é difícil. No início dele eu não estava entendendo muito, mas conforme o anime vai passando, aí você vai ficando, tá, então aconteceu isso. Eu, não sei se é porque eu sou um pouquinho mais lerda, eu tive que ficar repassando assim, não, o que aconteceu, isso, tananã. Mas é um bom anime, ele é meio complexo, mas só somar que você certamente vai entendê-lo. Ele foi feito antes do mangá ser terminado, e que parece que algumas coisas no mangá é diferente do anime, que explica mais algumas coisas. Parece que no mangá o pai do Tetsu tinha poderes também, ou o avô dele, algo assim. O que me deixou um pouquinho curiosa para saber como é o mangá. Ele tem uma arte muito bonita, a capa e a lombada dele que foi feita aqui no Brasil, eu achei interessante. Quem sabe um dia eu compro, acho que ele é 5 ou 6 volumes, que ele parece que juntou bastante essas histórias, tipo aquele mangá de One Piece, que são 3 em 1. Ele me parece interessante, só que ele é bem carinho, então vamos ver no dia quando eu tiver com dinheiro, eu talvez compre, ou talvez eu leia digitalmente. Eu acho que ele é diferente dos outros animes, porque ele foi o pioneiro a ser assim, sabe? Em ser complexo, com animação bonita, vívida. Sério, foi um trabalho muito bem feito esse anime, e que pra mim fez, se não 9, um 10. Porque assim, ele te prende muito, você quer saber o que são essas crianças. Nossa, eles sequestraram crianças pra fazer experimento, um absurdo. Tanto que mostra as crianças pequenininhas, antes dela ter uma aparência de idosas, sendo experimentos nelas, sabe? Então, é um anime que vale super a pena ver e que todo mundo deveria assistir, eu acho. Ou quase todo mundo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com alguém que também gosta de animes, que também gosta de Akira e que gosta de filmes. E deixe seu comentário falando que se você gostou de Akira, se você não gostou de Akira, se você gosta do final, se você não gosta do final, se você entendeu Akira, se você não entendeu a vida Akira, e se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, é isso. Tchau!